Por que o Brasil precisaria de uma regra fiscal baseada em geração de superávites e redução da dívida pública? Essa metodologia seria um avanço científico universal ou a expressão dos interesses rentistas na gestão do Estado, como muitos economistas afirmam? Olha, eu indiquei aí como livro, para vocês apresentarem, um livro do filósofo Franco Bifo Berardi, e o livro chama-se Asfixia, né? Está aí o livro, em que ele discorre de maneira muito interessante e não convencional sobre as estruturas que acabam se estabelecendo a partir, digamos, do final da década de 70, né? Quando você tem o choque do petróleo, etc., que você vai criando esse ambiente de predomínio concreto e ideológico. Eu não gosto da palavra ideológico, mas do ponto de vista da formulação das visões da economia, que acabaram conduzindo, por exemplo, ao absurdo do teto de gastos, né? O teto de gastos era uma tentativa de você colocar, de você prender, de você submeter uma economia monetária, financeira, capitalista, que é uma economia que se movimenta o tempo inteiro. Na verdade, você tem ciclos de crescimento e de desaceleração, né? E isso vem há muito tempo, né? E isso, na verdade, determina um certo comportamento da política econômica, né? Se você coloca esse organismo em movimento, você quer colocar ele num caixão de defunto, usando teorias absurdas, né? De que a economia é sempre igual, é sempre a mesma. É claro que eles fizeram um exercício de criar uma ideia de produto potencial, que é uma construção, não é? Para que tenha o hiato do produto, que quando a economia está aquecida, o hiato do produto é positivo, quando ela está muito desaquecida é negativo. Então, isso indica, na verdade, a possibilidade da ação do Estado, só porque é uma coisa muito formal, né? No fundo, o que você quer fazer é enclausurar, é impedir que o Estado avance como coordenador da economia, né? Isso é uma regressão do ponto de vista daquilo que foi entendido e compreendido depois da Segunda Guerra e que levou a muitos países, inclusive o Brasil, no seu processo de desenvolvimento, a avançar de maneira impressionante, né? O Brasil se transformou no país mais industrializado entre os emergentes, usando essa combinação entre as instituições de Estado e o setor privado, né? Coisa que a China faz hoje com grande... Eu pergunto, a China tem um arcabouço fiscal? Não, acho que não, né? A China não tem, ela é muito pragmática, ela vai fazendo o que é necessário, encaminhando a economia numa determinada direção, na combinação entre o privado e o público. Então, no fundo dessa questão, essa imposição quase de você formular esse arcabouço, e acho que o governo foi muito habilidoso em criar essa forma de você administrar as questões fiscais, porque eles colocaram tudo em termos de avanço e controle, né? Ao estabelecer essas relações que você mencionou aí, né? O que eles deram? Eles tiraram a rigidez do teto de gastos, estabeleceram uma certa flexibilidade. E isso é muito importante, né? Talvez, e eu imagino que isso possa ser uma regra que vá também se transformar ao longo do tempo, né? Ela mesmo é flexível, vai mudando de situação conforme a conjuntura, e é isso que é importante a gente reter no projeto e na ideia que sustentou essa reformulação. Eu achei... Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem
que consultar e observar as relações de poder que se estabelecem na sociedade. E o mercado financeiro tem um poder que não é explicitado frequentemente, é disfarçado sob a forma de uma questão técnica. Não é técnica, é uma questão de poder, porque estruturalmente, não estou falando aqui não vou fazer uma análise moralista dessa questão, estruturalmente, esse é o setor que define as formas de funcionamento de uma economia monetária e financeira capitalista. É ele que tem, digamos, o bastão que dirige a alocação de recursos, certo? Dirige a alocação de recursos. Então, a gente precisa ter muito claro que o poder do mercado financeiro não é desprezível. Fora isso, você tem ainda uma coisa que não está muito tratada no Brasil, é muito pouco tratada, a despeito do peso que isso tem, são as relações financeiras externas, né? Por exemplo, agora nós estamos observando aí que eu li hoje em vários jornais do mundo inteiro que a OPEP vai subir o preço, vai reduzir a oferta de petróleo, né? Isso vai ter um impacto sobre os preços. Esse impacto sobre os preços pode determinar uma reação, digamos, papai, mamãe, eu sempre digo, desculpe eu falar isso, vai produzir uma reação assim costumeira, né, dos bancos centrais, que é subir a taxa de juros. Muito bem, isso corresponde a uma inadequação. Você me perguntou se isso é novo ou é velho. Isso é tão novo quanto velho, né? Porque quando você usa a taxa de juros para combater um choque de oferta como esse e como o outro que você teve aqui, é como se você, para um problema, digamos, estomacal forte, você tivesse que recorrer a um remédio para dor de cabeça que acaba te derrubando, né? Um remédio muito forte para dor de cabeça que acaba te derrubando. É o que nós estamos observando. Aliás, eu devo dizer que nós estamos vivendo um momento de grande dissolução dos modos de ser, das formas de ser dessa economia capitalista monetária e financeira em vários âmbitos, né? No âmbito internacional, você tem essa disputa da China com os Estados Unidos, e no âmbito das economias nacionais, em que essas regras que são criadas, elas, em geral, são inibidoras de uma ação mais efetiva das políticas econômicas no sentido de sustentar o crescimento, etc. O que o Brasil fez foi uma solução que reflete esse poder dos mercados e foi uma solução de compromisso, né? Solução de compromisso. Olha, eles estão dizendo assim, olha, eu estou aqui com um arcabouço. Vocês querem um arcabouço? Tudo bem, estou aqui com um arcabouço. Agora, o meu arcabouço vai ser mais flexível do que aqueles que vocês celebravam e que foi desastroso para o Brasil, né? Diga. Não, conclua. Não, e há uma outra coisa, né? Os mercados, ao defenderem uma rigidez maior da política fiscal, como eles fazem, né? Eu li um conjunto de artigos de economistas de fora no Project Syndicate. Se vocês quiserem ver, vejam lá, eles estão falando sobre isso, né? Sobre essas questões. O que você nota claramente é que as propostas que os mercados fazem, em geral, e por conta dessas características da vida humana, em que aquilo que você pensa que vai acontecer, você toma decisões numa certa direção e as decisões funcionam contra você. É o que você está observando agora na crise bancária americana e europeia, né? Então, as decisões que foram tomadas acabam se virando contra você, decisões privadas acabam se virando contra você, e aí você tem que pedir correndo socorro ao papai Estado que vem aí e te compra os ativos pelo preço de emissão, né? Pelo valor de face, de face value. Ou seja, na verdade, o ativo estava desvalorizado por suas ações
inconsistentes não é porque você é ruinzinho ou bonzinho, é porque você toma as decisões imaginando um certo futuro que não se realiza. E aí você se dá mal, né? Então, esse é o problema da financiarização, de uma maneira geral, que trata o Bifo Berardi, né? Então, nós estamos vivendo esse processo em que as relações de poder entre, na verdade, o poder eleito, que é o caso do Lula, do Haddad, e o mercado financeiro, isso você não resolve com um tapa na coisa. Você tem exemplos históricos muito importantes, como o da Alemanha nos anos 30, né? Eles insistiram tanto, depois da crise de 29, em manter uma política, digamos, de austeridade, entre aspas, o chanceler Brüning, né? Que levaram a Alemanha ao fascismo, né? Você nota um fenômeno semelhante aqui, parecido, né? Que você está mobilizando certas frações da sociedade que, na verdade, se indispõem. Quando eu vi os artigos sobre os 100 dias do Lula, o que me parece é o seguinte, na grande imprensa, é que eles não admitem. O Lula disse, não, porque eles ganharam dinheiro no meu tempo, que é verdade, ganharam dinheiro, etc. É verdade, mas eles não admitem, não interessa se ganharam dinheiro ou não ganharam, eles não admitem um metalúrgico na presidência da República. Então, esse liberalismo deles está muito perto de qualquer autoritarismo e mesmo do fascismo.